Gênesis capítulo 5. Mas quero conversar algo interessante com você, do que eu estava meditando. Gênesis capítulo 5, versículo 21 até o 24, são poucos versículos que fala de um homem que você conhece e diz assim: Viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enoque 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus para si o tomou. Amém? Que Jesus nos abençoe com esse pequeno trecho da palavra. E pensando nisso hoje, eu queria conversar com você. Eu vejo que o texto de Gênesis 5, a partir do versículo 21 até o 24, ele é muito rico, ele é muito denso de muitas coisas, e principalmente aquilo que Deus estabeleceu para que a igreja pudesse entender, para que o povo de Deus pudesse entender de como Ele se agrada de alguém. A maneira de como Deus se agrada de alguém. O modo de viver de como Deus se agrada de alguém. Como a minha vida, ela realmente pode agradar ao Senhor. E pensando nisso, você tem que andar um pouco pela Bíblia para entender isso. Você não pode também aqui, volta no capítulo 4, você não pode confundir esse Enoque com o Enoque do capítulo 4. Sabia que tem 2 Enoques aqui? Você não pode confundir com o filho de Caim. Esse é outro Enoque. Esse Enoque que está dizendo aqui, né, no capítulo 5, ele é o filho de quem? Vamos ver aqui? Eu volto lá. Né, verso 19 diz assim, ó, viveu Jared depois que gerou Enoque. Então esse Enoque do capítulo 5 é filho de Jared. Só que as pessoas confundem esse outro Enoque do capítulo 4. Acham que é o mesmo. Olha o verso 17 do capítulo 4. Conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. Esse é filho de Caim. O outro é filho de Jared. Tudo bem aí? Então, só para título de informação, para você não confundir isso. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, Metusael gerou Lameque. Assim por diante vem a descendência. Então, o capítulo 5, do versículo 1 ao 24, não é o mesmo Enoque do capítulo 4, versículo 17 e 18. Entenda isso. E quando você vai para uma outra tradução, e eu fui para 2 traduções que eu acho interessante, para nós entendermos o que eu quero conversar com você. Na tradução King James, versículo 24, diz assim, ó, não sei se você tem aí, mas a tradução diz assim: Enoque andou sempre em comunhão com Deus. E um dia desapareceu. Deus o arrebatou. Quando a Bíblia diz, lá em Hebreus nós vamos ler daqui a pouco, que Deus o trasladou, que Deus o levou, que Deus o tirou, tomou para si, é a palavra arrebatamento. A palavra arrebatamento é ser tirado com violência, é ser tirado com força. Deus espera o momento certo, Deus aguarda a ocasião certa, o tempo certo, observando o modo de andar da pessoa, o modo de viver da pessoa. Nós estamos vivendo esse momento hoje em dia. Pensando hoje nesse texto, eu começo a entender que Deus ele está observando como a sua igreja está se comportando. Estamos falando sobre parábolas nesses últimos domingos. Deus ele está nos dando uma oportunidade, está nos observando, esperando o tempo certo, a ocasião certa, o momento certo, para que esse trasladar aconteça com a igreja. Então esse texto do capítulo 5, os quatro versículos do 21 ao 24, fala de um futuro, aponta para um futuro. Então nós precisamos entender que Enoque andou quando com Deus? O texto na tradução King James, sempre andou com Deus
e não andou de uma maneira qualquer, ele andou em comunhão com Deus, em relacionamento com Deus. Quem já está comigo há muito tempo sabe que às vezes o meu assunto não muda. Por quê? Porque nós temos que entender que uma vida no Evangelho é uma vida de andar sempre com Deus, não de acordo com a circunstância, mas de acordo com o propósito. Porque nós vemos hoje crentes nominais, aqueles que se nominam evangélicos, cristãos, crentes, que acham que andar com Deus de uma maneira circunstancial, ou andar com Deus quando necessitam de algo, essas pessoas acham que estão vivendo uma vida com Deus, e acham que no momento do arrancar violentamente, será levado. Está entendendo? Pregamos esse dia sobre as 10 noivas, lembra? Prudentes e nécias. 5 entraram, 5 ficaram de fora. Lembra disso? Lembra da parábola dos talentos? Os 5, 2 e 1, eles entram, todos entram, mas quando aquele que não produziu fruto, o que Jesus faz? Põe para fora. Você está entendendo a direção que Deus está nos dando nesses dias? E pensando nisso hoje, nós precisamos começar realmente a andar sempre com Deus, mas de que maneira? Em comunhão, em relacionamento. São coisas que eu vou batendo às vezes na mesma tecla, mas se Deus está dizendo para continuar batendo nessa mesma tecla, é porque Deus está falando com a igreja, e a igreja ainda precisa entender alguns princípios do que a palavra está dizendo. Aí fala assim, um dia desapareceu, ou seja, eu fico imaginando a família de Enoque, porque ele tinha família, amém? Como que eu sei que ele tinha família? Porque a Bíblia fala, no verso 19 e 20. Então ele tinha família, eu fico imaginando Enoque acordando um dia, saindo para trabalhar, fazer os seus afazeres, como todos os dias, saía, voltava, chega um dia que ele sai, mas ele o quê? Desapareceu. Mas entenda que a rotina que Enoque vivia, ou viveu, não o afastou, não o impediu de viver uma vida andando sempre em comunhão com Deus. O problema da igreja hoje é o seguinte, lembra quando Jesus fala assim, ninguém sabe o dia e nem a hora que Jesus vai voltar, amém? Nem os anjos, ninguém, nem o filho sabe o dia que ele volta, somente o pai. E a Bíblia diz que a volta de Jesus será como um dia, como um ladrão, que vem de repente, de sobreaviso. Então o que eu aprendo nesse primeiro momento com Enoque? Um dia ele sai de casa e ele desaparece, é o que o texto está dizendo. Enoque saiu e um dia, diz esse texto da King James, desapareceu, porque Deus o arrebatou. E é isso que vai acontecer quando o arrebatamento vir. Nós estaremos levando a nossa vida normal, normalmente, aquela rotina normal. Esse é o perigo, essa é a zona de perigo. Se nós não estamos andando em comunhão sempre, continuamente com Deus, a rotina do nosso dia a dia pode fazer com que nós não sejamos arrebatados. Mas não estou dizendo a rotina de trabalho, não estou dizendo a rotina da sua vida social, da sua vida no dia a dia, não é isso. A rotina é uma zona de perigo muitas vezes, que pode nos afastar desta vida de relacionamento com Deus. Você começa a se acostumar somente com o fazer, e deixa de se acostumar com a presença. Alguém está me entendendo? Pode ser um dia de domingo, ou uma quarta-feira. Já pensou se Jesus volta num dia como esse, frio, inverno? E ele fala assim, só quem está na igreja vai ser arrebatado hoje. E a Bíblia diz que a gente tem que orar para que esse dia não seja, a fuga não seja um dia de inverno. Nós estamos na primavera, né? Que loucura, gente, meu Deus do céu. Os dias estão sendo abreviados mesmo. Entenda que Enoque não permitiu, porque o nome Enoque significa dedicado. Entendeu? O nome significa dedicado. A rotina de Enoque, o dia a dia de Enoque,
a vida, eu vou colocar entre aspas, porque quem tem vida com Deus não tem vida secular, tá bom? Mas a vida secular de Enoque, está entre aspas, não impediu de viver uma vida em dedicação a Deus. No seu trabalho, ele era dedicado a Deus. Lembra que Paulo diz: tudo que você for fazer, faça como para o Senhor. Tudo, a tradução grega e hebraica é o quê? Tudo. Então tudo que eu faço, eu tenho que me dedicar. Então no meu trabalho, eu continuo dedicado. Na minha empresa, eu continuo dedicado. No meu casamento, eu continuo dedicado. Na minha vida universitária, seja o que for, eu continuo dedicado. Essa dedicação é que faz com que eu não caia nessa rotina e eu não perca o arrebatamento. Amém, irmãos? Você está entendendo isso? Porque esses 4 versículos apontam para o arrebatamento. Está apontando para o arrebatamento. É isso que esse texto está nos ensinando. Então Enoque andou sempre. Quando? Não só de domingo, não só de quarta. Enoque não andava nominalmente com Deus, porque é o que nós vemos hoje muito dentro da igreja: crentes nominais, mas não são crentes que vivem uma vida de dedicação no Senhor. Ele andava sempre em comunhão com Deus. E um dia ele saiu e não voltou. Imagina as pessoas que não foram, ficaram imaginando: mas cadê ele? Os filhos, um deles é Matusalém. Cadê esse cara? Cadê o pai? Cadê? Desapareceu. É isso que o texto está dizendo. O que eu gosto aqui em James é isso. O final ele diz: Deus o arrebatou. Deus o tirou. E esse tirar foi tirar com violência. Arrancou, no piscar de olhos, como diz a Bíblia. Tem uma outra tradução que eu comprei agora, que eu acho muito interessante. Ela pega todo o hebraico da Bíblia e transforma em aramaico. Achei muito linda essa tradução. E esse texto ela diz assim: e Enoque, havendo agradado a Deus. A tradução da língua portuguesa diz que Enoque andou com Deus, andava com Deus. Mas essa tradução, ela diz: e havendo Enoque agradado a Deus, Enoque não estava mais. E ela também faz igual a King James: porque Deus o arrebatou. A nossa tradução não diz que ele foi arrebatado. A nossa tradução diz que ele foi tirado. Mas a palavra é arrebatamento. A origem dela é arrebatamento. Agora vai comigo lá em Hebreus capítulo 11, por favor. É onde você ouve falar de Enoque de novo. Você ouviu falar de Enoque por 3 vezes na Bíblia. Lembrando que o Enoque do capítulo 4 não é o mesmo Enoque do capítulo 5. Eu já mostrei para você. Hebreus 11, verso 5 diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Vamos apontar para um futuro isso. A Bíblia diz em Apocalipse que todo aquele que tem o nome escrito no livro da vida não provará da segunda morte. Então a Bíblia diz que Enoque foi trasladado, foi arrebatado, foi arrancado da terra para não ver a morte, apontando para um futuro. Não foi achado, diz a palavra, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, aqui é interessante que você comece a conhecer um pouco da vida de Enoque. Obteve testemunho de haver o quê? Agradado a Deus. E aí que eu entro nessa tradução que eu comprei agora do hebraico para o aramaico, que diz assim, que Enoque, por ter agradado a Deus, porque Hebreus responde, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então Enoque não somente andava com Deus sempre em comunhão, o seu modo de andar, o seu modo de viver, o seu estilo de vida agradava a Deus. Está pegando no teu espírito? 1 de João capítulo 2, versículo 6, aquele texto que eu sempre cito.
Aquele, pois, que diz estar em Cristo, ou permanece em Cristo, deve andar como ele andou. O meu modo de andar precisa ser um modo que agrade a Cristo. Quer ver um texto que eu lembrei agora? Obrigado, Jesus. Efésios capítulo 4. Obrigado. Eu vou acrescentar no meu esboço depois aqui. Efésios capítulo 4. Vai lá comigo. Versículo 1. Olha como Paulo é lindo, ó. Para entender, ele vai falar sobre a unidade do corpo de Cristo. Paulo, por 2 vezes, ele ora no livro de Efésios. A primeira oração é no capítulo 1, a segunda oração é no capítulo 3. E o capítulo 4 ele diz assim, ó: portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebestes, do chamado que recebestes. Então Paulo está dizendo assim, olha, eu estou rogando a vocês, que vocês andem de um modo digno, de acordo com o chamado que nós recebemos. E o chamado que nós recebemos de Jesus é um chamado para sermos santos, inculpáveis, como diz Pedro, nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Então nós somos chamados para um propósito, e nós precisamos andar de um modo digno a esse chamado que recebemos. E ele responde embaixo, como? Verso 2, com toda humildade. Está acompanhando aí? Mansidão. O que é mansidão? Aqui eu posso linkar esse texto na próxima série de mensagens que a gente vai ter sobre o capítulo 5, do 1 ao 12, que é o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. A mansidão aqui não é ser manso, de uma pessoa calma. A pessoa mansa, de fruto do Espírito de Gálatas, e aqui do capítulo 4 de Efésios de Paulo, manso é aquele que exerce controle das suas emoções em momentos difíceis, em momentos de afronta, em momentos de agressões, sejam elas verbais, sejam elas físicas. É uma pessoa que mantém o seu controle. Pessoa mansa é isso. Quando você vê que Moisés é o homem mais manso da face da terra, não quer dizer que ele falava amém para tudo. Se você for estudar Moisés, você não vai ver que ele era um cara que falava amém para tudo. Moisés, ele era um homem manso, se tornou um homem mais manso porque ele tinha domínio das suas emoções. Quando sofria perda, quando sofria dificuldade, a pessoa não se descontrola emocionalmente. Conhece pessoas descontroladas? Então não é mansa. É essa mansidão que Paulo está dizendo. Com longanimidade, ou seja, um longo ânimo, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então Paulo está nos exortando a fazer o quê? Andem de modo digno, de acordo com a vocação que vocês recebem. Então o modo de andar de Enoque agradava a Deus. Agora a pergunta é, você sabe que pode fazer pergunta, a pergunta é, o seu modo de andar está agradando a Deus? Porque o próprio Paulo diz em Efésios, para que nós não entristeçamos o Espírito Santo. E como que o Espírito Santo fica triste? Quando eu leio a Bíblia, irmãos, eu faço pergunta. Se lê Bíblia fazendo pergunta. Não vos entristeçais o Espírito Santo. Aí eu paro e falo assim, peraí. Então quer dizer que ele tem sentimento. Está entendendo? Então, se ele tem sentimento, ele é uma pessoa. Então, eu posso magoá-la. Eu posso entristecê-la. E como que eu entristeço? Meu comportamento. Meu modo de pensar. Meu modo de andar. Eu entristeço. E é aí que nós precisamos fazer algumas perguntas para nós mesmos. Olhando para a vida de Enoque, eu vejo que Enoque, pelo seu modo de andar, pelo seu modo de viver, sempre em comunhão com o Senhor, ele agradava a Deus. E de tanto
ter essa amizade íntima com Deus, Deus falou assim, não, cara, vem para cá. No tempo certo, na hora certa, Deus observando o modo de viver, e Deus, não se engane, queridos, Deus está observando em todos os momentos o nosso modo de viver. Por isso que a Bíblia diz que nós vamos prestar conta do que falamos e do que fazemos, e também até do que não fazemos, a gente vai prestar conta desse pecado de omissão. É clara a Bíblia Sagrada para nós. Volta lá no verso 22 de Gênesis 5. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. Andou com Deus, ou seja, a sua vida sempre esteve de acordo com a vontade de Deus. É isso que o texto está dizendo. O seu modo e o seu estilo de vida sempre agradou o coração de Deus. John Wesley escreve isso, que o modo de vida de Enoque, o jeito de vida de Enoque, agradava o coração. Está parando para pensar e para entender e começar a refletir nisso, queridos? Nós precisamos ter um modo de vida que agrade o coração de Deus. Aqui nós vemos como se fosse uma metáfora e a palavra sugerindo nesse momento que Enoque, ele teve Deus como seu companheiro de caminhada, andou com Deus. Deus chama Abraão, Abraão, anda na minha presença, companheiro de caminhada, companheiro de jornada. Ou seja, aquele que viveu em íntima amizade com o Senhor. E desse versículo eu tiro 4 coisas. Primeiro, andar com Deus é seguir seus passos e agir como se estivéssemos sempre sob o seu olhar. Sempre estamos sob o olhar de Deus, debaixo desse olhar. Andar com Deus, segundo ponto, é viver uma vida de comunhão, seja obedecendo como sendo abençoado, e tendo a palavra de Deus como regra de conduta. Está pegando aí? Terceiro ponto, andar com Deus é ter como objetivo a busca incessante em agradar o Senhor e nunca ofendê-lo. Se ofendeu, arrependa-se. Quarto ponto que eu vejo nesse versículo 22, andar com Deus é estar sujeito à sua vontade, contribuir com seus planos e trabalhar junto a Ele. Andar com Deus é isso. Esse andar com Deus, a gente vê também em Gênesis 6, abre no capítulo 6. O texto descreve essa mesma tradução de palavra para esse homem chamado Noé. Gênesis 6, verso 9. Eis a história de Noé. É a mesma tradução de palavra que nós vemos em Enoque. Noé era homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Presta bem atenção na primeira parte do texto. Ele era íntegro, justo, reto, entre os seus contemporâneos. Ou seja, pelo modo de viver de Noé, pelo modo de se comportar de Noé, ele se destacava no meio dos outros. Mas não com prepotência e arrogância, porque o seu modo de vida fazia com que as pessoas pudessem entender que Noé era um homem que agradava a Deus. Ele termina o texto ali. Noé andava, é a mesma tradução de agradar. Noé agradava a Deus. Gerou 3 filhos sem cães de Jafé. O Salmo 37, o versículo 4, se você estiver anotando, amém, se não precisa abrir, eu leio aqui. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor, é a mesma tradução. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Aí nós temos que fazer a pergunta de novo. Ele satisfará, e vem de trás para frente. Ele satisfará todos os desejos do meu coração, quando? Quando eu faço campanha de 7 semanas. É isso? Quando eu faço campanha da vitória, campanha... Quando eu agrado ao Senhor com o meu modo de viver. Você está entendendo como essa teologia adjetiva cai por terra? Como a Bíblia refuta esse tipo de teologia? Como a Bíblia refuta esse tipo de evangelho? Ela refuta. Não tem isso na Bíblia. Eu estou dizendo isso porque eu vivi
durante anos da minha vida, dentro de uma igreja que pregava essa teologia. Eu sei pregar essa teologia. Eu sei como é isso. Mas a Bíblia refuta. E quando você começa a entender que a Bíblia refuta esse tipo de teologia, eu preciso mudar meu modo de vida. Porque essas pessoas ensinam que fazer uma campanha de 7 semanas, que não é de oração, que se fosse de oração, pelo menos oração muda a vida da pessoa. Ela começa e fala assim: eu faço campanha, eu frequento a igreja, isso e aquilo, mas eu continuo vivendo o meu mesmo modo de vida, eu vou ser abençoado. Não, não vai. Porque a Bíblia refuta isso. Eu vou ser abençoado, os meus desejos serão satisfeitos quando eu agrado ao Senhor. A palavra agradar aqui é gerar prazer ao coração de Deus. É o gerar prazer, é causar prazer com o meu modo de vida diante de Deus. A tradução Nova Transformadora diz assim, ó: busque no Senhor a sua alegria. Refuta tudo isso. A minha alegria eu preciso buscar onde? Em coisas? Não, em alguém. Busque a sua alegria no Senhor e Ele dará os desejos do seu coração. Mas primeiro eu tenho que buscar. A palavra buscar no hebraico é darash, irmão. Darash é você procurar até encontrar. Então eu vou procurar a minha alegria ao te encontrar. A minha alegria não é carro, a minha alegria não é dinheiro, a minha alegria não são bens financeiros e materiais. A minha alegria é alguém, é uma pessoa. Olha o verso 24, volta lá comigo por gentileza. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Nós entendemos o verso 24 que eu te expliquei, que essa palavra tomar para si é arrebatamento, na tradução da língua portuguesa. E a palavra tomar para si aqui é algo que Deus estava querendo, desejando, então Ele vai lá e busca, e aquilo que Deus deseja e quer, Ele pega. Ah, você não entendeu, cara? O modo de andar de Enoque agradava tanto a Deus, e Deus estava... Vou fazer você entender ilustrando. Deus desejava tanto uma pessoa assim, que Ele foi lá e buscou. Por isso que a Bíblia diz que Ele tomou para si. O jeito que Noé andava sempre em comunhão, a rotina não afastava, a rotina não apartava, as circunstâncias contrárias do seu dia a dia não apartavam. Ele era um homem dedicado a Deus, independente de onde ele estava. Deus olha e fala assim: eu quero um cara desse. Ele vai lá e pega. Você está entendendo que Jesus virá buscar uma igreja? Sim, uma igreja que Ele tem desejo de estar com ela. Está entendendo isso? Jesus está olhando para essa terra, esperando o tempo certo, a hora certa, o momento certo. E nós que estamos aqui precisamos preparar, nos preparar, deixar com o nosso coração agrade o coração dEle. E quando chegar no ponto certo, Ele vem: ah, eu quero, vem para cá. Ele vai e busca. Ele vai e pega. A palavra tomar para si é comprar. Jesus já comprou por um alto preço. A palavra tomar para si é tomar por esposa. E Jesus, como noivo, vai tomar a noiva e se casar com ela. É o que o texto está dizendo. Tomou para si. Chega um dia, Enoque não aparece mais em casa. Não apareceu. A janta dele ficou em cima da mesa, as roupas deles ficaram no armário, o carro dele ficou na garagem. Ficou tudo aí. Ficou tudo aí. Por quê? Porque Deus falou: cara, você tem que estar comigo. É isso que Jesus vai fazer com a igreja. Vai chegar um momento, na hora certa. Por isso que a Bíblia fala assim, naquela parábola do joio e do trigo. O joio é semeado pelo inimigo. Eles começam a crescer. Aí o ceifeiro fala assim: Senhor, vamos ceifar o joio. Ele fala assim: não. Deixa crescer junto. Lembra desse texto? Deixa crescer junto, o Senhor da colheita fala. Porque se você pegar a espiga de joio e a espiga de milho, de trigo, é igualzinha. É igualzinha, não diferencia em nada, aparentemente. Agora, esfarela a espiga de joio, só tem palha. Esfarela a espiga de trigo, tem fruto. Tem joio no meio do trigo?
Tem. Ele fala assim, deixa crescer. Mas no dia da colheita, aí tem como identificar. Quando amadurece, você consegue identificar. O trigo tem fruto, o joio não tem, é só palha. Por isso que Paulo diz que vai ser queimado. Você está entendendo isso? Ele tem olhado, tem observado. O Senhor da seara está observando, esperando o ponto da maturidade da igreja. E quando ela chegar nesse ponto de maturidade, o joio vai ser amarrado, queimado fora, o trigo vai ser amarrado e levado para o celeiro. É isso que o texto está dizendo. Então o meu modo de viver aqui na terra, o meu jeito de viver aqui na terra, tem que ser um jeito digno. A cada dia eu vou melhorando, a cada dia eu vou amadurecendo, porque Ele está observando. Andar com Deus é estar sob o seu olhar. Ele está olhando, desejando, mas esperando a hora certa. Ele sabe a hora certa, e quando chegar essa hora, ninguém segura mais. Ninguém segura mais. Você está entendendo isso? Deus o toma. E amados, Deus o levou, sim, porque o texto vai nos mostrar que provavelmente o mundo já estava corrompido. A Bíblia diz que o mundo não era digno dele. Havia uma corrupção, e é isso que está acontecendo hoje em dia. Mas o problema hoje é que a igreja está se contaminando tanto com o sistema corrompido do mundo, de que ela não faz a diferença mais. Então esse é o nosso incômodo aqui dessa casa. É fazer com que a igreja comece a entender que nós não somos dignos de estar no mundo mais. O mundo não era digno. Como a Bíblia diz em Isaías, por Jesus, o mundo não era digno dele. É isso que nós temos que entender. Esse cara, ele se dedicou, não só ao seu nome, mas ele se dedicou com tanto fervor à obra de Deus, que ele já havia cumprido a missão. Deus vai lá e busca o que é dele. Então volta. E Enoque, amados, ele representa esse tipo de santos, que serão arrebatados antes dos juízos apocalípticos. E eu mostro para você. 1 Tessalonicenses. É esse tipo de santo que representa Enoque. 1 Tessalonicenses capítulo 4, está gravando, né? Não me faz igual na pandemia, que chegava no meio do culto, o Guilherme falava assim, pastor, esqueci de ligar a câmera. Aí tinha que começar tudo de novo, lembra? Agora é o Richard, esqueci de ligar o microfone. Sofremos, irmãos, nessa época, sofremos, hein? Nossa, como nós sofremos nessa época. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, por favor. Você estava ali em Efésios, não estava? Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, só o 14 até o 17, para você entender. Obrigado. Já vamos para o final. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consolai ou consoleis os desanimados. Perdão, irmãos, eu já estou lá no final do texto, você nem para me falar também, né? Verso 13 do capítulo 4, estava no capítulo 5. É que eu vi, por aqui eu vi vocês levantando a cabeça. Falei, tem coisa errada. 4:13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que Deus tornará a trazer com Ele todos os que dormem em Jesus. Aqueles já morreram, vai vir com Ele. Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, no arrebatamento, primeiro, quem morreu vai ser arrebatado. Primeiro é quem morre. Quem morreu no Senhor, a gente não vai precedê-los porque a gente está vivo. Os mortos ressuscitarão primeiro, serão arrebatados primeiro. Aí depois
é a gente que vai nesse balaio aí, ó. Nós vamos, não vamos? Vamos, não vamos? Vamos, em nome de Jesus, né? Oh, glória, nós vamos. Eu quero. Eu queria, mas eu não queria morrer, eu queria viver o arrebatamento. Eu sei que morrer para nós é lucro, mas eu queria ver esse dia. Apesar que a gente vai ver, né? O morto vai ressuscitar também, né? Mas tudo bem, mas você entendeu o que quis dizer, né? Queria ver o som da trombeta, que é toda aquela coisa toda lá, que a gente já vê. Dizemos isso pela palavra do Senhor, verso 15, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, olha aí, gente, a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, aí ó, é a mesma tradução, tirados, buscados, levado como esposa, é o mesmo texto, com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ah, meu Deus, que delícia que vai ser esse dia, Jesus. Você está entendendo que esse Enoque representa os santos do dia de hoje? Que serão arrebatados, e eu creio pela linha teológica que eu defendo, antes da tribulação. Sua linha teológica para mim não importa mais, querido. O que importa é que nós precisamos mudar o nosso modo de viver. Porque Deus, sob o olhar dele, estamos sendo vistos, vigiados. Ele está olhando assim, até quando? Amadurece logo a colheita, amadurece logo. Deus está esperando essa colheita amadurecer, para ele vir e buscá-la. Está entendendo a nossa preocupação? Como tem que ser a nossa preocupação? Esse cara foi transformado, assim como serão transformados os santos que estiverem vivos quando Jesus vier na segunda vinda. Então entenda que essa íntima relação de amizade de Enoque com Deus continuou além da vida na terra. É isso que Jesus quer com a igreja, que essa nossa relação íntima, ela já comece aqui, mas ela continue além de uma vida terrena. Você entende isso? É isso que nós desejamos. E 3 coisas aqui eu encerro. O verso 22 nós já lemos. Andou Enoque com Deus, depois gerou Matusalém. Então o que eu entendo de tudo aquilo que nós já falamos, que Enoque, ele caminhou sempre em comunhão com Deus, que eu já li. Segunda coisa, a Bíblia diz em Hebreus 11:5, eu vejo a segunda característica de Enoque. Ele não só andava em comunhão íntima com Deus, ele agradou a Deus. Ele obteve testemunho de ter agradado a Deus. Ele era dedicado, ele não permitia que as coisas externas roubassem do coração dele as coisas eternas. A terceira coisa que eu vejo está em Judas. Quer abrir lá em Judas? Vou apresentar para você Judas. Você que nunca leu Judas, toma vergonha nessa cara. É a terceiro texto onde fala de Enoque. Então a primeira característica que eu vejo está no verso 22, no capítulo 5. E caminhava em íntima comunhão com Deus. A segunda característica está em Hebreus 11:5. Ele obteve testemunho de ter agradado a Deus. Então ele não só caminhava, ele agradava a Deus. E o terceiro princípio que eu entro com você aqui, Judas, achou? Do lado de Apocalipse. Vai em Apocalipse, volta um livro. Só tem um capítulo, tá? Então não se fala capítulo 1, tá, irmãos? É Judas, versículo 14. Não se fala. Quando você vê um texto, um livro na Bíblia, que só tenha um capítulo, como Filemão, como Judas, como Terceira de João, você não fala o capítulo, você só apenas fala o versículo. Terceira de João, versículo 2. Judas, versículo 14. Viu aí? Achou? Tá grudada a sua folha aí em Judas? Abre ela aí para você ler. Enoque, o mesmo Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou. Então entendemos que Enoque é profeta. Amém? Profetizou a respeito desses homens. Que homens? Esses homens estavam colocando falsa doutrina no meio da igreja. Só você ler Judas, você vai entender. Pouquinho versículo, lê aí depois. Está profetizando contra esses homens, ou a respeito desses homens,
Eu estou lendo na NVT para ficar mais fácil você entender. Ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos, ou miríades de anjos, para julgar a todos. O Senhor vem para fazer o que, irmãos? Julgar. Julgamento, apontando para o fim. Por isso que eu entendo que os 4 versículos do capítulo 5 de Gênesis apontam para o fim. Aponta para o fim. 15. Para julgar a todos, convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. Então o que eu entendo das 3 principais características de Enoque? Primeiro, ele é um homem que andava com Deus, Gênesis 5, 22. Segundo, ele é um homem que agradou a Deus, dedicado a Deus, Hebreus 11, 5. E o Judas 14, 15, Enoque tinha uma característica de ser uma testemunha viva de Deus, contra a corrupção desse mundo. É isso que Jesus está necessitando para que a igreja faça, que a igreja se torne uma testemunha dele em um mundo corrompido. Onde você estiver ou estiver, seja uma testemunha viva de Deus aqui na terra. Não só ande, não só obtenha testemunho de agradar a Deus, mas obtenha testemunho de ser uma testemunha viva, profetizando e condenando o pecado. É isso que Enoque está fazendo. Condene o pecado, profetize contra o pecado. Isso é ser uma testemunha viva de Deus. Amém, amados? A palavra andar de Gênesis, a tradução dela é morrer. Andou Enoque com Deus. Andar com Deus, você não pode andar do seu jeito. Você tem que morrer para o seu jeito. A tradução é morrer, é mudar o modo de viver. Para eu andar com Deus, eu não posso andar segundo os meus princípios. Para eu andar com Deus, eu tenho que morrer para os meus princípios e andar do jeito que Ele quer que eu ande. E como que eu faço morrer isso? Arrependimento. Amém, amados? E o nome dele sendo significado de dedicado, Enoque era uma pessoa que se oferecia. A palavra dedicado é entregar, dedicar, ofertar, prestar adoração. Era um homem que prestava adoração. Jesus está procurando no meio da igreja, uma igreja que preste adoração, que se ofereça, que empregue esforço enquanto aqui na terra. Alguém está entendendo, Jesus? Enoque andou, Enoque agradou, Enoque confiou em Deus. Eu encerro aqui. Aquele que anda em comunhão com Deus, agrada a Deus, se torna testemunha viva de Deus e de sua palavra. E uma pessoa como essa, que vive uma vida assim, ela desaparece do radar. Que radar? Do mundo, do radar do sistema, do radar do diabo. Deus o toma. Entendeu isso? Deus o arrebata. Ele não permite que nada o atinja para a morte. Então nós precisamos, amados, se fosse dar um tempo para essa mensagem, seria voando abaixo do radar. Não sei se você assistiu esse último filme do Top Gun. Tem o primeiro em 1980 e pouco, e saiu um agora. Se você não assistiu, eu vou dar um alerta de spoiler aqui, tá? Um dos filmes mais fantásticos que eu já assisti. Fantástico. Essa comunidade L não sei das quantas aí, que agora aumentou mais 2 letras, é APN mais agora no final. Uma hora chega até o final. Vocês vão chegar lá. Eles estão assim realmente confrontando esse filme, dizendo que esse filme ele frisa muito a masculinidade do homem. Sabe aquele homem que aperta, que bate, que chacoalha, dá soco? Esse homem aí aparece no filme. Homem, macho. Então eles estão assim desesperados, porque frisa a masculinidade do homem, ofende-os. E se você assiste esse filme, você vai ver que o cara não envelhece, né? Aquele cara não envelhece, não é possível, velho. Caramba,
cara não envelhece. Como é que ele chama mesmo? O Tom Cruise. Ele não envelhece.